E se o segredo para o sucesso, para a verdadeira liberdade, estivesse escondido numa conversa com o maior inimigo da humanidade? Parece ficção, né? Pois bem, em 1938, Napoleão Hill escreveu um livro sobre isso. Um livro tão controverso, mas tão controverso que ele ficou trancado por mais de 70 anos. Hoje, a gente vai abrir esse cofre e analisar a fundo a obra, Mais Esperto que o Diabo. É uma jornada que promete revelar a mecânica do fracasso e, mais importante, o caminho para a gente escapar dela. Para entender essa ideia, a nossa análise vai seguir 5 passos bem definidos. Primeiro, a missão de Napoleão Hill. Depois, a tal confissão do diabo. Em seguida, vamos descobrir a arma secreta dele. Aí vem o antídoto. E, por fim, a escolha final que, segundo o livro, define o nosso destino. Então, vamos lá. Tudo começa lá em 1908. Imagina a cena. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e poderosos do mundo na época, chama um jovem jornalista, Napoleão Hill, e lança um desafio audacioso, dedicar a vida inteira, se preciso, para criar a primeira filosofia de sucesso do mundo. Mas olha, Carnegie não queria só uma coletânea de histórias de gente que deu certo. A missão era muito mais profunda. Ele insistiu que o Hill entrevistasse também milhares de pessoas que fracassaram. Por quê? Para descobrir exatamente o que não fazer. Porque, muitas vezes, as lições mais valiosas sobre como vencer vêm justamente das derrotas. E essa jornada do Hill foi, para dizer o mínimo, brutal. Antes de poder ensinar sobre sucesso, ele mesmo teve que encarar a falência, crises pessoais profundas e um medo que o paralisou por completo depois que o sócio dele foi assassinado. Foi só depois de enfrentar os próprios demônios que ele conseguiu finalmente decifrar o tal segredo. É aqui que a história dá uma virada bem extraordinária. Hill afirma no livro que ele quebrou um código mental, um código que permitiu a ele forçar o diabo a confessar tudo. Claro, é uma entrevista imaginária, uma grande alegoria, mas que serve para revelar o que ele acredita ser a fonte de todo o fracasso humano. A pergunta de $1 milhão é: quem é esse diabo, afinal? A resposta que o Hill propõe desafia qualquer expectativa e força a gente a olhar para dentro. Olha só, o diabo do livro não tem nada a ver com a figura religiosa. Ele se descreve como a energia negativa. Sabe, a outra metade de tudo que existe. Uma força da natureza que não mora num inferno de fogo e enxofre, mas sim nas mentes das pessoas que são dominadas pelo medo e pela ignorância. E aí vem a alegação mais chocante de todas. O diabo afirma com orgulho que controla 98% das mentes do mundo. 98%. É um número que assusta. E a gente logo se pergunta, como assim? Como isso seria possível? A resposta está aqui. Ele usa 6 medos básicos como chave para entrar na mente humana. E segundo o próprio diabo da história, os 2 mais eficazes, aqueles que paralisam a maioria das pessoas, são o medo da pobreza e o medo da morte. O medo impede o pensamento claro, e uma mente que não consegue pensar direito, se torna um território muito fácil de dominar. Mas o medo é só a porta de entrada. A principal arma do diabo, o truque que ele chama de o mais inteligente de todos, é um hábito. Um hábito tão sutil que captura a mente da maioria das pessoas sem que elas nem percebam o que está acontecendo. E esse hábito é o que o livro chama de alienação. Ser um alienado nesse contexto é viver à deriva, sem rumo, sem um propósito claro. É aquela preguiça mental de pensar por conta própria, sabe? É deixar que as circunstâncias, a opinião dos outros, o que acontece lá fora, dite o caminho da sua vida. A diferença entre os dois é gritante. O alienado, ele reage à vida. O não alienado, ele age. Um vive sem autoconfiança, sempre culpando os outros pelos seus problemas. O outro tem um propósito muito claro. Assume a responsabilidade e se torna, no fim das contas, o mestre do próprio destino. Ok. Então, se a alienação é o veneno, qual é o antídoto? Hill apresenta um princípio único, uma espécie de chave mestra capaz de trancar a nossa mente para qualquer influência negativa. Nas palavras do próprio diabo, ter um propósito definido é a proteção máxima. Quando se sabe exatamente o que se quer, a mente fica focada, blindada contra o medo e a indecisão, que são as ferramentas da alienação. É como fechar a porta na cara dele. Isso não é uma ideia abstrata, é uma estratégia bem prática. Primeiro passo: saber com clareza total qual é o seu principal objetivo de vida. Segundo, criar um plano detalhado para chegar lá. E terceiro, talvez o mais importante de todos,
Agir com persistência, entendendo que cada obstáculo não é um fracasso, mas sim uma lição no meio do caminho. No final das contas, toda a filosofia desse livro polêmico se resume a uma única e poderosa metáfora. Uma escolha que todos nós fazemos, a todo momento, todos os dias. É a famosa parábola Cherokee. Dentro de cada um de nós existe uma batalha constante entre dois lobos. Um lobo é o medo, a dúvida, a inveja, o desespero. O outro é a alegria, a fé, a esperança e, claro, o propósito. E a pergunta final é: qual dos dois lobos vence a batalha? A resposta é ao mesmo tempo simples e extremamente profunda. Vence aquele que a gente alimenta. O poder de escolher quais pensamentos vão dominar a nossa mente está e sempre esteve ao nosso alcance. A questão não é se a batalha existe, mas qual lado nós estamos nutrindo a cada momento. Esta análise que acabamos de ver foi roteirizada e apresentada pelo canal Terceiro Cérebro.